Estamos de volta com Você Bonita. Você sabe que o assunto agora é muito interessante porque muitas mulheres procuram esses métodos para interromper a menstruação. E agora a gente vai tirar essas dúvidas, ver as vantagens e desvantagens de fazer esse tipo de tratamento. Quem vai esclarecer pra gente é a doutora Érica Mantelli, ginecologista e obstetra. Eu sempre falo obstetra, vem um R a mais, que loucura. Não acontece, imagina. E é engraçado tudo isso porque muita gente acaba procurando, mas as pessoas, as mulheres, né, óbvio, principalmente, elas não vão ao ginecologista e não acabam se informando em relação ao método adequado para seguir. E pega qualquer pílula e fica emendando. Isso pode causar um tremendo, distúrbio aí no organismo, não pode, da mulher? O uso de qualquer medicamento, Marise, independente de ser anticoncepcional, antibiótico, tem que ser prescrito por um médico. Existem fatores de risco já associados a essa mulher que podem levar, por exemplo, a ter um infarto, derrame, o AVC, que é o próprio derrame, aumento da pressão arterial, trombose, que é super grave, que pode dar trombose na perna e evoluir para uma embolia pulmonar. Tudo isso pelo uso inadequado de um anticoncepcional. Mesmo que a vizinha fale, esse é ótimo, para mim está sendo super bom, a mãe, ou mesmo que você já tenha tomado um anticoncepcional há anos atrás e agora você quer reintroduzir, sempre tem que procurar conversar com o ginecologista para saber a sua saúde nesse momento. O que está acontecendo, quais são os seus hábitos. Tem mulheres que antes não fumavam e agora fumam, ou não fazem atividade física, ou estão mais velhas. Tudo isso tem que ser avaliado para encontrar o medicamento adequado. Antes da gente falar dos métodos que existem, primeiro, quais são as vantagens de interromper a menstruação? Bom, a grande vantagem, principalmente, é pensar na mulher moderna. Isso é uma grande conquista para a mulher desse nosso século, porque antigamente nem se pensava em suspender a menstruação. A única maneira de não menstruar era ficar grávida, no tempo das nossas vovós lá atrás. E hoje é uma opção da mulher também, tem que ser levado em conta. Além de problemas de saúde também, que a mulher pode ter, que tem indicações precisas, como TPM muito forte, com comprometimento da qualidade de vida. Mulheres que às vezes têm tanta TPM que vão mal no trabalho, tem estudos que mostram a diminuição do rendimento da trabalhadora, de 30% até numa empresa. Então, é impacto social e econômico, com certeza. Então, tem mulheres que ficam super irritadas, que incham demais. Esses sintomas em excesso têm que ser avaliados, porque a mulher fica sem qualidade de vida, fica irritada, briga com o marido, briga com os filhos, briga no trabalho, às vezes pede demissão no momento que ela está tão alvoroçada, nervosa, depois no dia seguinte se arrepende. Aí perde o controle de tudo. Exatamente. Então, essa é uma das principais vantagens. Tira toda aqueles sintomas que a gente tem da TPM. Tira todos os sintomas da TPM e para mulheres também que tem, por exemplo, a endometriose, que é aquela doença que é uma inflamação devido à descamação do endométrio. O endométrio é uma camadinha interna do útero, é o que sai durante a menstruação. Tem algumas mulheres, por motivos até autoimunes e diversos motivos hereditários também, que essa descamação ela ocorre no sentido contrário. Ao invés de só descer junto com a menstruação, células desse endométrio podem parar no ovário, nas tubas uterinas, no próprio útero e até intestino, bexiga, enfim. E isso causa muita dor. Então, aquelas cólicas muito fortes, incapacitante, que mesmo tomando analgésico por via oral, às vezes até na veia, a mulher não melhora, tem cólica, dizem que a dor é igual como se fosse de um parto ou às vezes até pior. E tem homem que nem acredita quando a mulher fala, não estou conseguindo levantar da cama e às vezes ela realmente não está bem. E não está bem porque tem casos extremos de dor, que tem mulheres que até encurvam assim as costas e não conseguem se mexer. Com certeza. E dói muito o inchaço, tudo mais. Muito, leva um inchaço. Então, óbvio, tem gente que até superestima uma queixa, né? Não está sentindo tanta dor, às vezes dá uma exagerada, mas tem mulheres que realmente essa queixa tem que ser levada em consideração, porque é mesmo muito ruim, dói, e aí, com certeza, uma maneira de ficar sem essa dor é interromper a menstruação nesse tipo de mulher. Eu já ia perguntar para você em relação às desvantagens de cada tratamento, mas é legal a gente discorrer sobre o que tem para a gente impedir e seguir esse tratamento. Eu sei que tem injeções, tem pílulas. Conta de cada um pouco pra gente. Eu trouxe até aqui algumas coisas só pra gente ilustrar. Então, o mais comum que a gente tem, então, a pílula anticoncepcional, porém não é da mesma maneira que as outras pílulas. Existem diversos tipos de pílulas. Existem pílulas para serem tomadas durante 21 dias e geralmente ela tem 2 hormônios, que é o estrógeno e a progesterona. Pílulas com 24 comprimidos, 28 comprimidos. As
pílulas para uso contínuo, elas devem ser só apenas com um hormônio, que é a progesterona. Então, não é qualquer pílula que você pode emendar. Então, a mulher, eu quero emendar minha menstruação, não quero menstruar, vou ficar sem menstruar. Não vou conversar com meu médico, não consegui marcar consulta. Vou pegar qualquer uma e vou fazer pegar essa aqui que eu já tomo mesmo, de 21, ao invés de eu fazer aquela pausa de 7 dias, eu vou emendar. Isso está errado. Fazer isso, eventualmente, com a autorização do seu médico, exemplo, para uma viagem ou um casamento, alguma coisa assim, tudo bem. Agora, não como uso contínuo. Existem pílulas específicas para suspender a menstruação, que são feitas só com progesterona. O que acontece com quem está assistindo se fizer esse tipo de tratamento, se automedicar com uma pílula não indicada, aquela tradicional? O que acontece no nosso organismo? O que de pior pode acontecer? A desvantagem maior? Além de deixar o ciclo irregular, a desvantagem maior é risco de vida mesmo. Porque tem mulheres que não podem com o hormônio estrogênio por motivos de câncer na família. Sério? Muito sério. Risco de trombose, risco por causa do tabagismo, de não fazer atividade física. Tudo isso eleva muito risco. Risco de infarto. Então, por isso que ela não deve usar. Se está utilizando um método que não foi indicado, ela comprou na farmácia por indicação da amiga, da vizinha, o ideal, marque a consulta quanto antes com o seu ginecologista, suspenda o anticoncepcional, use um preservativo para evitar uma gravidez indesejada e converse com o ginecologista que ele vai saber indicar qual o método ideal para você. E que perigo! É super perigoso. Não, disso eu não sabia, Pois não sabia. Bem interessante para ficar bem claro para você que está assistindo. Então não se automedique, a gente vê muito na internet questões, esses sites bem conhecidos, questões, aí você coloca uma pergunta, as pessoas Sim. vão respondendo aleatoriamente. É um perigo. E muita gente deixa de ir ao médico e acaba acatando aquilo tudo. Não, eu vou comprar esse medicamento mesmo, que fulano, sei lá, de qualquer Exato. lugar aí do mundo falou. Gente, não pode, vocês viram, é risco de vida. É risco de vida. É isso. O que mais que você tem aqui? Temos, além do anticoncepcional oral, então que deve ser tomado todos os dias no mesmo horário, Tá. sem fazer pausa. Temos a opção do anticoncepcional injetável. Então, trouxe um exemplo de uma ampolinha, é administrada intramuscular. Tá. E tem a duração de 3 meses. Então, a cada 3 meses tem que fazer nova dosagem. Nesse período, 60% das mulheres, em média, ficam sem menstruar totalmente. Alguma porcentagem, pequena quantidade de mulheres podem correr sangramentos de escape, que a gente chama de spotting, Tá. que é um sangramento, pequena quantidade, daquela coloração mais acastanhada, como se fosse um finalzinho de menstruação. Isso pode acontecer também. Mas então a maioria acaba tendo o resultado. Acaba, sim, de ficar almejado. sem menstruar. Para essa injeção que você falou é de progesterona. Tá. Qual que é a vantagem e a desvantagem dessa injeção? A vantagem é que, diferente da pílula oral, que a pílula você precisa tomar todos os dias, a injeção você toma a cada 90 dias só. A desvantagem maior é que ela retém mais líquido. Então, a mulher pode sentir um aumento de peso decorrente desse inchaço, desse edema. E algumas mulheres referem diminuição da libido, do desejo sexual. E eu estava vendo também alguns relatos de pessoas que já fizeram, que tiveram um aumento de peso significativo. Sim. Um negócio assim estrondoso. Eu tô falando de 5, 6 quilos, olha. Sim. Que susto. Claro que a gente tem que associar outros fatores. Se a mulher, então, não está fazendo uma dieta adequada, isso, também não faz atividade física, não pode jogar a culpa só no anticoncepcional, porque é muito comum. Eu não engordava, agora eu engordei 20 quilos por causa da pílula. Não é a pílula. É um conjunto de fatores, mas com certeza aumenta, assim, por causa do inchaço, aumenta o peso. E tem o implante subcutâneo também, Tem o implante subcutâneo, que é um bastãozinho semi-rígido. Ele parece até o bastãozinho dele como se fosse isso daqui, que é o DIU, daqui a pouco a gente fala. Então, é um bastãozinho que ele pode ser colocado no braço, por exemplo, e ele vai liberar doses diárias também de progesterona. E esse implante, o bom dele é que ele pode ficar até 3 anos. Ah, até 3 anos? Isso. Então, tem essa vantagem que você não precisa ficar se preocupando de comprar toda hora, de trocar. Tá, e a desvantagem dele? A desvantagem é apenas o sangramento irregular que pode dar, que pode acontecer também. E ele é muito bom para reduzir os sintomas de TPM, maravilhoso também. Quando a gente fala na quantidade de mulheres que acabam tendo um pouquinho de sangramento, a gente está falando em torno de 40% que tem um bom resultado e o restante acabam tendo um pouquinho de diferença aí que acaba tendo esse vazamento, não é? Até mais, 60% chega a ficar a gente chama de amenorreia, que é ficar sem
menstruação. Tá. Bom, muito bom. Não, é fantástico, é ótimo. Tem outros tipos de tratamento, a gente estava falando do DIU, que a gente passou rapidinho. Tem o DIU, que esse é um DIU diferente, é o DIU medicado. Porque existe o DIU que é feito de cobre, que aí a mulher pode ficar durante 10 anos, por exemplo, só que ela tem a menstruação todo mês e às vezes até numa quantidade maior. E esse DIU, na verdade, esse grande aqui, na verdade, é o aplicador, é o que a gente usa para aplicar. O DIU é só essa partezinha aqui, do verde para o vermelho. É só esse tamanho pequenininho. Isso que vai ficar dentro do útero. E esse bastão, ele contém quantidades também de progesterona. É o mesmo princípio do implante. Eu vi que você trouxe aqui uma demonstração. Tem como fazer pra gente? Claro. Só pra entender ele é bem? colocado... Deixa eu ver que câmera que eu mostro. É bom pra gente ver, né? Como é feito, como é colocado. Então, ele fica assim, dentro do útero. Tá vendo? Tá. Aí a gente tira... É que agora... Segura aqui pra mim assim, Deixa eu por favor. segurar. Pronto. Tá, ele fica assim. Ele fica assim e a gente corta com uma tesoura bem aqui, no fiozinho, bem rente ao colo do útero, que a mulher não vai nem sentir, nem durante a relação sexual, não incomoda. E durante 5 anos ele vai liberando doses diárias de progesterona, fazendo que a mulher fique sem menstruar. 90% das mulheres com esse método não menstruam nada. 90%? Ele é muito eficaz. A porcentagem é muito boa, é bem muito eficaz boa. mesmo. Isso. E esse DIU funciona, fica quanto tempo na gente? 5 anos. A cada 5 anos tem que ser trocado. É igual o tradicional, deixa 5 anos. O tradicional pode ser até 10. Até 10? Isso. Tá bom. Esse DIU hormonal, sempre 5 anos. E com o DIU, tem mulheres que têm um aumento de peso com o DIU. Os efeitos colaterais, na verdade, depende de cada organismo. Tá. E, particularmente, da minha experiência clínica, as minhas pacientes todas amam. Tem raras pacientes que referiram aumento de peso. E também tem que ver também, às vezes a mulher já está numa idade mais avançada, o metabolismo dela mudou, então ela fala, 5 anos atrás eu era mais magrinha, mas também a gente tem que ver que às vezes depois de 35 anos... Muda, tudo muda. Tudo, não tem então às vezes o peso está associado, coincidiu você aumentar de peso e estar usando o DIU nesse momento, e não apenas que o DIU levou ao aumento de peso. Tá, não tem nada a ver com essa questão. Para algumas mulheres pode levar um pequeno inchaço, mas não é tão comum. E o libido? Todos esses tratamentos que a gente falou, altera alguma coisa? A mulher fica com menos libido? A libido, o desejo sexual na mulher, ele é muito diferente do desejo sexual no homem, né? A gente brinca que o homem é só ligar um botãozinho, que ele tá pronto, independente do que aconteça, o mundo tá caindo lá fora e ele quer ter a noite dele com a mulher, com a namorada, enfim. E a mulher não, ela precisa de temperatura ideal, flores no quarto, ela aroma, tem um momento, mulher carinho. Fiz sexologia, faço sexologia, a gente brinca, tem até um desenho que o homem é um botãozinho só que liga, e a mulher é aquele painel de avião cheio de botão que para você controlar. E é bem isso mesmo. Tá. Então, com certeza, alguns anticoncepcionais, eles interferem na libido, diminuem esse um pouco de desejo, só que você tem que ver outros fatores, como está o seu relacionamento com seu marido, se vocês estão gastando tempo namorando, porque para a mulher não é só chegar, se despire, vamos lá. Não, tem que ter as carícias, gastar tempo nas preliminares, estar numa situação legal, tudo isso ajuda bastante. Mulher gosta de amor, Com viu, certeza. meninas? Não vem com essa história aí, tem que ser no carinho, com tranquilidade. E aí, ia falar também desses tratamentos todos, eles podem vir a causar algum tipo de infertilidade ou não tem nada a ver? Não causam infertilidade. Se a mulher depois quiser engravidar e ela tiver alguma dificuldade, provavelmente ela já devia ter essa doença antes, algum problema relacionado com a fertilidade, antes mesmo de usar o método, só que só depois ela foi descobrir. Então, todos os métodos, depois que é retirado, parado de usar, demoram uns 2 a 3 meses para o seu ciclo voltar ao normal, para você produzir os hormônios na dose adequada, mas consegue engravidar se você não tiver nenhum problema de fertilidade. Não é que o método vá levar a isso. Tá. Agora uma pergunta de uma telespectadora, a Daniela Gonçalves, que sempre participa aqui, daqui a pouquinho ela já está apresentando junto. Um beijo, obrigada pela sua participação, linda. Olá, Mari, tudo bem? É como sempre arrasando. Ela quer saber se parar de menstruar não faz mal ao organismo, se de fato não faz mal por muito tempo. De repente a gente faz esse tratamento todo, aí tem uns de 3 em 3 que tem que tomar cuidado. Eu posso ficar a vida inteira sem menstruar, não vai acontecer nada comigo? Essa é a pergunta da Dani. Essa é uma questão bastante polêmica. Quando foi levantada essa nova onda da mulher não menstruar, uma briga está em Congresso dos Médicos, uns defendendo que pode, outros que não. Eu acho que a gente tem que individualizar cada caso. Tá. Para a mulher que realmente apresenta dor, uma TPM muito forte, tem alguma doença, não menstruar para ela é um benefício. Então ela pode ficar durante vários anos, não tem um tempo determinado, 5, 10, não tem, desde que ela faça o acompanhamento com o seu ginecologista, anual, em alguns casos até semestral,
para ele observar como é que está. Para ver se o organismo responde bem àquele tratamento. Aí não tem problema. O que não pode de jeito nenhum, ela de repente colocar um DIU de 5 anos, tchau, doutor, e aparece daqui 5 anos só para colocar de novo. Isso aqui não pode, isso aqui faz mal. Que é bem típico do brasileiro, deixar para lá, eu já fui uma vez. Vai na internet, tira algumas dúvidas e acha que já está suficiente. Doutora Érica, muito obrigada. Imagina. Chegaram muitas outras perguntas, mas é bem no finalzinho da pauta, gente, desculpa. No finalzinho eu vou dar uma lidinha, a gente tenta responder junto aqui. Obrigada, vou passar o seu site, que é www.ericamantelli com 2 L's, viu, gente? ericamantelli.com.br. Se você tiver mais dúvidas, pode mandar para ela pode super mandar, responde, no site eu querida. respondo. Dá um beijo. Obrigada, querida. Então, não menstruar não tem problema, desde que você faça o acompanhamento certo. Isso. É isso? Então, fechou. Obrigada, obrigada.